convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Vamos meditar um pouco, um texto muito bonito, muito conhecido, mas às vezes um pouco explorado de menos, né? Porque ele está inserido numa das parábolas mais lindas que Jesus proferiu, aliás, talvez a mais famosa de todas, né? Uma parábola do filho pródigo. Só que essa parábola, ela aí na sua Bíblia tem em negrito o título dela, mas na minha opinião o título dela não foi muito feliz, porque aqui não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. Eu vou mostrar a vocês que quem sai em busca do filho é o pai, e é ele que esse Deus maravilhoso que busca o perdido e que vai de encontro ao perdido. O interessante, antes da gente ler, porque eu quero enfatizar aqui a partir do verso 25, quando essa parábola fala de dois filhos. O versículo 11 ao versículo 24, ele fala do filho mais moço, o filho mais novo, aquele que pediu parte dos bens aos pais, e o texto diz que ele viveu dissolutamente, ele gastou tudo o que o pai lhe dera, até ficar na mais completa miséria, cuidando de porcos. E no versículo 16 diz que ele desejava comer da comida dos porcos, mas nem isso ele tinha. Essa primeira parte fala desse filho mais novo, e lá, naquele momento, naquela situação terrível, o verso 17 diz que então ele caiu em si. É muito bonito porque ele narra agora o retorno desse jovem, ou pelo menos ele encena o retorno, o que ele iria dizer para o pai quando ele chegasse em casa. Mas o bonito da parábola, se você ler depois, é que o pai o avistou vindo de longe. Ele nem chega em casa. Ele encena todo um diálogo com o pai, mas ele não chega nem a dizer o diálogo, porque a Bíblia diz que o pai o avistou vindo de longe e saindo ao seu encontro foi ter com ele. Está vendo? É o pai que é pródigo, é o pai que vai em busca do seu filho, e naquele estado lastimável que ele estava, o texto diz que o pai o abraçou, o beijou, o levou consigo para casa, entrou em casa, trocou as suas vestes, colocou uma sandália, um anel, isso tudo é muito significativo e representativo. Deu uma festa, e o texto diz que ele matou o novilho cevado. É outra coisa muito significativa nesse texto que eu não vou deixar para uma outra oportunidade. Essa parábola do pai pródigo ou do filho pródigo, na verdade, tem dois filhos. Um filho se perdeu fora de casa, mas o outro filho estava dentro de casa. E essa parábola está inserida em duas parábolas que Jesus contou concomitantemente, uma após a outra. Você pode olhar aí, a partir do versículo 3 do capítulo 15, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. E em todas essas duas parábolas a tônica é muito semelhante. Alguém perde algo, alguém procura diligentemente até encontrar, e quando encontra, essa pessoa dá uma festa, se alegra, porque aquilo que estava perdido foi achado. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus então introduz a parábola dos dois filhos. E uma tônica que eu acho muito interessante é que essa passagem de alegria nas três parábolas, isso não acontece com o filho mais velho. Há uma tônica de tristeza no filho mais velho. Deixa eu ler o texto com vocês, por favor. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 25. Se você, porventura, não tem as escrituras, nós vamos projetar aqui para você. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Que música e dança, pastor? A da festa que o pai promoveu
porque o filho mais novo foi restituído a ele. Versículo 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Notem que ele não entra na casa. O interessante é que a Bíblia, irmãos, contém tantos detalhes que às vezes o leitor mais afoito passa despercebido. E como dizia Charles Spurgeon, as pepitas das histórias bíblicas estão nos seus detalhes. E às vezes a gente perde quando a gente não atenta para algumas coisas do texto. Esse é um detalhe importante. Versículo 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Notem que a ideia é o seguinte: ele vem do campo, ele avista a casa e ouve o som. E o som é um som de festa, mas ele não se aproxima. Ele manda chamar um criado da casa para vir ter com ele, para ele perguntar o que era aquilo. Veja bem, verso 27, e ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Agora veja a reação desse irmão mais velho. E ele se indignou, e não queria entrar. Veja bem, não entrou na casa. Ele não quer participar da festa. Aquilo ali não é para ele. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Está vendo? Mais uma vez, o pai vai em busca do filho. O pai vai em busca desse moço que se indignou com o irmão mais novo. Afinal de contas, ele fizera coisas terríveis com esse pai. Ele quis a herança antes da hora. Ele, na realidade, dentro da cultura oriental, ele assassinou seu pai no coração antes da hora. Porque a herança no mundo oriental, e até hoje é assim, só é conferida depois da morte do pai. O que esse jovem desejava é a morte do pai. Dá-me a minha parte na minha herança. Ou seja, em vida, o pai dividiu seus bens e deu a parte para o filho. E o interessante, irmãos, é que esse jovem mais velho, ele se indignou, verso 28, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ê, pai, hein? Que pai bondoso. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, eu acho que ele esqueceu que era irmão dele, né? Veja o desdém, veja a amargura de alma desse moço mais velho com o mais novo. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Notem que ele quer requerer ele requer do pai um cabrito. Mas notem que o pai matou para o irmão não é um cabrito. Olha aí no seu texto. É o que é? O novilho. Por que, pastor? Porque se você adentrar um pouco mais na cultura do oriental, à época de Cristo, você vai ver que o novilho cevado eram os animais da propriedade, que os donos da propriedade cevavam para uma grande festa de casamento. Olha que coisa bonita. E o pai, quando o filho volta, ele não mata um cabrito, ele mata um novilho. É por isso que o filho mais velho ficou indignado e falou: olha, eu trabalho para o senhor há tantos anos e eu não ganho nem um cabritinho. E esse teu filho que desperdiçou os teus bens, o senhor manda matar o novilho. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, veja a ironia do pai com o filho, ele utiliza as mesmas palavras que o filho utilizou, com tanto desdém, talvez para mudar o coração desse jovem mais velho. Era necessário, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Interessante, irmãos, que, como eu disse, muitas vezes a gente enfatiza nessa belíssima construção de Jesus, o filho mais novo. E a gente se esquece, irmãos, do filho mais velho. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O ponto central dessa parábola é o filho mais velho. Não é o mais novo. Por uma razão muito simples. Pelo capítulo 15, na introdução, versículo 1 e 2. Leia aí comigo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 3. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Está aí, irmãos. Está aí o pano de fundo da parábola. Quem representa o filho mais velho? Fácil, né? Os escribas e os fariseus. É por isso que o ponto central dessa parábola, claro, a pessoa do pai, né? Esse é o protagonista maior. Mas depois do pai, a figura central dessa parábola não é o filho mais novo que desperdiçou tudo, foi lá com os gentios, cuidar de porcos, não. O ponto central da parábola é o filho mais velho, porque o filho mais velho representa os religiosos da época, os escribas e os fariseus. E o que Jesus quer mostrar é que esses religiosos da época estavam inseridos no contexto religioso, mas eles estavam irremediavelmente perdidos. E aí, irmãos, quando a gente lê essa parábola dentro dessa ótica do capítulo 15, na introdução, a gente vê que eles representam os escribas e fariseus que estavam ou pensavam estar na casa do Pai, mas estavam perdidos. E aí a gente vê uma coisa interessante, porque esses fariseus e escribas, representados pelo filho mais velho, ele estava na casa do Pai, mas ele estava perdido dentro da casa. Pastor, mas por que esse filho mais velho, quais são as evidências nesse texto que demonstram, que apontam, que denunciam que esse filho mais velho estava perdido na casa do pai? A primeira evidência é porque eles se tratavam dos escribas e dos fariseus, perdidos. Achavam que tinham muita religiosidade, achavam que tinha direito ao pai por causa do seu nome de judeu, mas estavam perdidos. Perdidos dentro da casa do Pai. E eu quero destacar rapidamente, não vou me delongar muito, algumas evidências que esse texto nos aponta e Jesus de forma maestralmente nos orienta, de como esse filho estava perdido na casa do Pai. O que evidencia esses homens perdidos dentro da casa do Pai? O primeiro está aí no verso 25 a 28. Nós já lemos o texto, eu não vou ler de novo, só o resumo para vocês. O filho mais velho estava no campo. E quando ele volta do campo, verso 25, ao aproximar-se da casa, ele ouve a música. E quando ele ouve a música, ele estaciona-se e manda chamar um serviçal da casa. Quando o serviçal da casa chega, ele pergunta a esse serviçal: o que está acontecendo na nossa casa? O serviçal então reporta a ele a verdade. Versículo 27. Teu irmão voltou. Aquele que estava perdido voltou. E o teu pai ficou tão alegre
que ele matou o novilho e está dando uma grande festa. Vamos lá na festa. Mas o versículo, irmãos, de número 28, o texto diz que ele se indignou e não queria entrar. O interessante, irmãos, que a primeira evidência de que esse filho estava perdido na casa é porque ele vive na casa, mas ele desconhece o amor. Ele não ama o irmão. Aliás, ele não ama nem o pai, porque ele trata o pai como se o pai fosse o dono da fazenda. A relação dele com o pai não é de pai, é de dono. Veja que ele não demonstra nenhum tipo de afeição pelo seu irmão que estava perdido. Pelo contrário, o versículo de número 28 diz que ele se indignou. Não há amor no coração desse filho mais velho. Ele não ama o irmão. E no fundo, ele não ama o pai. Ele ama sim o trabalho para o pai. E ele demonstra isso, irmãos, com toda a sua indignação. Ele vive na casa, mas ele desconhece o maior de todos os mandamentos, que é o amor. Ele desconhece, querido, o maior fruto que a regeneração produz no coração do cristão, que é o amor. Ele reconhece a própria identidade do cristão, que é o amor. Ele reconhece que o amor é o caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo elenca acima de todos os dons em 1 Coríntios 13. Ele se esquece que o amor é a marca indelével que o Espírito Santo deposita no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Ele está na casa do Pai, ele vive na casa do Pai, mas ele desconhece o amor. Ele só tem raiva, no seu coração só tem ira. Ele é um jovem indignado, ele não quer que o seu irmão retorne, ele não quer que o seu pai se alegre, ele não ama o irmão, ele não ama a alegria do pai, está na casa, mas não ama. Essa é a primeira grande evidência que esse jovem estava perdido. Por quê? Porque a marca do cristão é o amor. Jesus Cristo, certa feita, lavou os pés dos seus discípulos em João 13, num gesto dramático. Minhas ovelhas sabem o que significa isso, né? Num gesto dramático para ilustrar a mensagem. E no final do lava-pés ele retoma, não é, as suas vestes e diz para os seus discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? E no final do lava-pés, irmãos, Jesus então, reunido com os seus, diz: novo mandamento vos dou. Capítulo 13, verso 34 de João. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que Jesus reorienta o mandamento de Moisés, porque lá atrás no mandamento de Moisés está escrito assim: amai-vos uns aos outros assim como amamos a nós mesmos. Esse é o mandamento de Moisés. Mas Jesus, irmãos, ele reinterpreta isso aí, e ele diz assim: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Por quê? Porque o modelo do amor perfeito não está em nós. O modelo do amor perfeito está em Cristo. E Jesus então, irmãos, introduz e reintroduz uma interpretação correta desse grande mandamento que o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é o amor e o fim da lei é Cristo. E no versículo 35 ele diz: e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns pelos outros. A carteira de identidade do cristão é o amor. O mundo precisa reconhecer você pelo amor. O mundo precisa nos conhecer como pessoas que amam. Aliás, esse era o slogan da igreja primitiva com respeito aos cristãos: vejam como eles se amam. Olha que bonito. Esse filho vive na casa, mas a primeira evidência que ele está perdido é que ele não tem o fruto mais precioso da conversão. Qual é? O amor. O apóstolo João, irmãos, ele escreveu
o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. É um grande escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros, João escreveu 5. E o interessante é que numa de suas cartas ele diz assim: aquele que odeia o seu irmão nunca viu a Deus, não conhece a Deus e é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Vamos tomar cuidado, querido, porque tem muito crente aí falando mal de muita gente, acolhendo no coração um sentimento que não deveriam acolher. Tem muita gente aí nas redes sociais, parece que estão destilando um ódio por pessoas, perdido na casa do Pai. Por quê, pastor? Porque desconhece o amor. A segunda evidência, querido, que esse filho estava perdido na casa do pai, está no verso de número 28. Diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Na realidade, o que o pai realizou na vida do filho mais novo foi um gesto maravilhoso de graça e de perdão. E um dos sinais dessa graça e desse perdão que o pai acolheu agora o filho mais novo, está representado no anel, na roupa e na sandália. Aquilo é lindo porque é como se o pai quisesse representar o perdão do pai. As roupas, porque ele estava sujo e foi limpo. E o perdão faz isso. O perdão nos purifica do pecado. O perdão lava o nosso coração. O perdão da cruz limpa a nossa alma e retira de nós a sujeira do pecado. Se há uma mensagem que advém da cruz, essa mensagem é de perdão. E isso é representado de forma muito bonita quando o pai pega uma vestimenta limpa e coloca no filho. Quer dizer, filho, não tem mais sujeira, você está perdoado. Mas o pai pega o anel e coloca no dedo desse filho. O anel significava a autoridade da filiação que ele tinha com o pai. Era tipo um brasão, um selo da família. Vocês já viram isso em filmes antigos, quando o soberano escrevia uma carta, ele pingava uma cera na carta e ele pegava o seu anel e paf! E aí secava aquilo, tinha o brasão do pai. Ele pega aquele anel e dá para o filho, significando a reconciliação. Você foi reconciliado ao seu lugar de volta. Você foi perdoado. Mas tem a sandália. A Bíblia diz que ele põe nesse filho uma sandália nos pés. Por quê, pastor? Porque o escravo andava descalço. O escravo não tinha sandálias. Uma das marcas do escravo era não ter sandálias. Quem tinha sandálias eram os senhores da casa. E agora, quando esse filho chega, todo esfarrapado, sujo, com aquele cheiro de porcos, que era considerado imundos pelos gentios, ele coloca a sandália para dizer o quê? Não, meu filho, você não é como um dos meus trabalhadores, você é o meu filho, você é senhor comigo de tudo que eu tenho. Que mensagem poderosa de perdão. Mas, irmãos, quando esse jovem volta para casa, o filho mais velho, verso 28, se indignou contra ele. Pastor, a segunda evidência que esse rapaz estava perdido, em primeiro é porque ele vive na casa, mas desconhece o amor. E segundo, ele vive na casa, mas ele desconhece o perdão. Ele não perdoa o irmão. Ele está irado com ele. O que ele quer contra esse irmão é a vingança. Ele quer que o pai se vingue desse irmão, porque afinal de contas, gastou todo o teu dinheiro com meretrizes lá fora. Ele desconhece, irmãos, essa graça maravilhosa pela qual eu e você
recebemos e agora nós temos a obrigação de oferecer. O quê? O perdão. Veja que esse filho não perdoa o pai por receber o irmão. Veja que no verso 29 ele tem uma mácula contra o pai. Ele não perdoa o pai por receber esse menino. Ele não perdoa o irmão por voltar. Olha que coisa extraordinária. Ao invés dele ficar feliz porque houve perdão, reconciliação e retorno, ele se ira. Porque o que ele queria é a vingança contra esse rapaz. Essa é a segunda marca, querido, do que esse filho estava dentro de casa, mas estava perdido. Ele não reconhece o perdão. O seu expediente, veja comigo, no verso 30, é a acusação. Diz assim: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Sabe qual o expediente desse jovem? A acusação. Ele adora acusar os outros. Ele adora mostrar para o outro o pecado dele. Ele adora, querido, se indignar com as outras pessoas, porque ele se julga muito bom. E ele então acusa o irmão, não perdoa o irmão, se indigna contra o pai e odeia o irmão. Ele vive na casa, mas ele desconhece o perdão. Perdão, irmãos, é uma das lindas prerrogativas do cristão. O cristão que não perdoa não conhece o perdão de Deus. É simples assim. O cristão que não é capaz de perdoar não é capaz de compreender o que aconteceu com ele. O cristão que não é capaz de liberar o perdão ou de pedir o perdão nunca teve o seu perdão por Deus liberado e nunca reconheceu o seu pecado. Por isso que o perdão é tão importante. E por isso que Jesus introduziu o perdão aonde? Na oração do Pai Nosso. Jesus poderia ter inserido qualquer outra coisa na relação do Pai Nosso e na oração, mas ele não introduz. Mas o perdão ele introduz. Jesus, quando ensina aquela oração a pedido dos discípulos, e quando ele ensina a se reportar ao Pai que está no céu, ele introduz a cláusula do perdão e diz: olha, assim como Deus vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Muito importante isso, irmãos, porque tem crente aí que não perdoa os outros. Tem gente aí que está alimentando amargura no coração contra os outros. Tem gente aí, querido, que está vivendo indignado e acusando as pessoas e ainda não liberou o perdão. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Você já foi alvo de um perdão muito maior. A cruz de Cristo já mostrou para você o tamanho, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus. E é um amor perdoador. É um amor que não te trata segundo as suas mazelas, mas segundo a natureza amorosa de um pai, que se entrega por aquele que não merece. Você foi perdoado e tem a obrigação de perdoar. Como pode nele permanecer o amor de Deus? Esse filho, irmãos, ele vive na casa, mas ele tem um coração amargurado com o pai e com o irmão. Ele não consegue perdoar. Ele acha que o pai tem que punir esse filho. Mal sabe ele que o pai já puniu. Aonde? Na pessoa do Filho de Cristo. A punição que viria sobre mim e você, diz Colossenses, caiu sobre ele. E Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ideia no original é perdoados. Que coisa linda, hein? Portanto, meu querido, cuidado para você não viver na casa do Pai, mas alimentar ressentimento, amargura, alimentar indignação contra as pessoas e não liberar o perdão e nem pedir o perdão. Seja uma pessoa perdoadora
Seja uma pessoa que tem facilidade de reconhecer o seu erro e quando ferir as pessoas, vá ao encontro delas. Essa cláusula, irmãos, é tão séria, mas tão séria, que no Sermão do Monte Jesus trata disso com respeito ao culto. Tem gente que acha que é com respeito à oferta e dízimo. Não, não é nada disso. Quando Jesus fala, se você vier no gasofilácio para depositar alguma coisa e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai, reconcilia com o teu irmão, depois volta e traz a tua oferta. Tem gente que acha que Jesus está falando ali de dinheiro. Não, irmãos, Jesus está falando ali de culto que agrada a Deus. Se você quer prestar um culto que agrada a Deus, se você quer ter um relacionamento que Deus se torna favorável a você com um amor complacente, aquele amor de prazer, aquele amor que ele tem a Jesus, dizer, esse é o meu filho amado, eu tenho nele prazer, porque ele faz a minha vontade. Se de repente, querido, você quer, né, auferir para a sua alma esse amor paternal tão complacente e maravilhoso de Deus, você não pode, querido, viver em litígio uns com os outros, porque senão Deus não aceita o seu culto. É simples. Se você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vá nessa pessoa e reconcilie-se com ela. Agora, não vai para tirar satisfação, não. Vai para se humilhar, vai para bater no peito, vai para dizer que o erro é seu, vai para dizer que nós não queremos aqui discutir coisa do passado, mas nós queremos nos perdoar mutuamente para rasgar uma página escrita de forma, às vezes, tão feia e começar uma página nova para a glória de Deus. Amém? Essa é a segunda evidência que Jesus, de uma forma tão magistral, nos mostra. Esse filho mais velho, ele vive na casa, mas ele, irmãos, desconhece o perdão. O interessante é que ele entabula agora um diálogo com o pai que mostra o que ele pensa dele mesmo, verso 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai, depois que o pai sai e quer conciliá-lo. O pai, olha que figura bonita, o pai deu uma festa, ele é um anfitrião da casa. E quando ele vê que o filho está lá fora, porque o servo deve ter falado com ele, ó, seu filho está lá, ele não quer entrar. Veja que esse pai, irmãos, ele é tão complacente, ele é tão maravilhoso, que o texto diz que ele larga a festa, larga os convidados, sai fora da casa e vai ter com esse moço indignado, ressentido e irado. E quando ele chega lá, ele começa a querer conciliar esse seu filho. Por quê? Porque esse seu filho estava irreconciliado, ó. E ele tenta conciliar o filho, dialogar com o filho. Agora veja a resposta desse filho para o pai. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aqui o filho mais velho revela quem ele é. Em outras palavras, ele vive na casa, mas ele julga ser merecedor do seu trabalho. Ele quer que o pai seja alguém que o retribua por aquilo que ele está fazendo. O trabalho dele é interesseiro. Ele trabalha para o pai, mas o que ele quer é que o pai o recompense pelo seu trabalho. E ele joga isso na cara do pai. Há tanto tempo, olha o verso 29, que te sirvo. Eu sou merecedor de muito mais do que esse moço. Irmãos, que coisa terrível é quando você se julga assim. Que coisa terrível é quando o nosso relacionamento com Deus está fundamentado em merecimento próprio. Cá para nós. Que coisa terrível é quando você se acha merecedor de alguma coisa. E esse filho mais velho, irmãos, ele se achava merecedor, ele interpelou o pai, ele encostou o pai na parede, dizendo, olha, o senhor não está vendo quantos anos eu tenho trabalhado aqui nessa casa, que eu tenho servido o senhor, e o senhor nunca me deu um novilho, um cabrito, para eu dar uma festa para os meus amigos, e veio agora esse teu filho, o senhor manda matar o novilho que está preparado aí para uma grande festa. Aí a gente entendeu o coração desse filho mais velho. Ele está afiado na justiça própria. É igual os fariseus, né?
Os escribas e fariseus também confiavam na sua justiça própria. Jesus denunciou esses homens de forma ferrenha em Mateus, no sermão contra eles, e aqui também em Lucas. Os fariseus e os escribas, eles se fiavam na justiça própria, como se eles fossem os maiorais, porque eles guardavam os mandamentos, e Deus então era obrigado a abençoá-los, porque afinal de contas tinha que recompensar a justiça que eu faço, atraindo os méritos de Deus para mim. O filho mais velho é a mesma coisa, irmãos. Ele se julga merecedor pelo seu trabalho. O alvo não era agradar o pai, era a justiça própria. O que ele queria era a recompensa do pai. Ele julga superior ao irmão, porque no verso 30 ele diz assim: vindo porém esse teu filho, ele é melhor do que o filho mais novo, porque afinal de contas ele trabalha e merece. Eu gosto de uma parábola pequena na Bíblia, irmãos, que Jesus conta, ela é desconcertante. Às vezes a gente acha que os grandes textos, que as grandes mensagens estão nos grandes textos, mas a gente vê que as mensagens poderosas da Bíblia estão em pequenos textos. Jesus uma vez contou uma parábola pequenininha, tem um versículo ou dois, dizendo o seguinte, que o dono da casa estava chegando e mandou aviso para o seu servo preparar tudo, porque ele estava chegando para comer o banquete. E ele vai e prepara tudo, faz tudo bonito. Quando o dono da casa chega, o servo chega: meu senhor, tudo já está preparado. Ele olha para ele: você não fez nada mais do que a sua obrigação. Parece meio cruel, não é? Servo inútil. Você não fez mais do que devia. Irmãos, que coisa dramática. Jesus, às vezes, ele capinava o negócio lá na raiz, né? Pastor, é porque Jesus era mau? Não, irmãos, porque Jesus quer ensinar um preceito maravilhoso: não confie na sua justiça própria. Ai daquele que confia na justiça própria. Sabe por quê? Porque se você confiar na sua justiça própria, você não precisa dos méritos de Cristo em você. Você é bom demais. Você faz coisa demais. Você trabalha demais. E por causa disso você merece demais. Servo inútil. Eu sei, irmãos, que essa não é uma mensagem boa, mas é uma mensagem verdadeira, amém? E o filho mais velho, irmãos, é a personificação disso aí. Ele vive na casa, mas ele enaltece a justiça própria. Eu sou melhor do que o meu irmão, eu trabalho e mereço, e o Senhor tem a obrigação de me dar. Querido, tem muita gente se relacionando com Deus assim, viu? Ressentido, debilitado na alma, porque de repente faz alguma coisa na igreja e exige a retribuição. Tome cuidado, querido, com isso. Tome cuidado para você, quando fizer as coisas, não se vestir dessa justiça própria, porque isso é um caos para a graça do Evangelho em você, amém? Sabe por que Cristo te recebe, Deus te galardoa? É por causa de Cristo em vós, a esperança da glória, amém? É por causa da justiça de Cristo, irmãos, que você se vestiu com ela, como o apóstolo Paulo trata aos Efésios. Nós nos revestimos da justiça de Cristo, porque em nós não há nenhuma justiça, preste atenção, diante de Deus para obter a salvação. Eu não estou dizendo que você não é capaz de fazer coisa boa, mas eu estou dizendo que você é incapaz de fazer alguma coisa para receber o favor de Deus. É em Cristo que nós somos abençoados, amém? E fora dele, querido, é mérito pessoal e justiça própria. E esse filho mais velho, irmãos, ele representava isso tudo. Os escribas e fariseus que confiavam em si mesmos, que achavam que eram os religiosos todo-poderosos da terra e que desdenhavam das pessoas, mas eles mesmos estavam perdidos dentro da casa do Pai. E por fim, isso é bonito, versículo 31 e 32. Depois que ele desenrola um rosário de reclamação, no versículo de número
29 e 30, mostra a justiça própria dele, que ele confiava. O pai então vem ao encontro dele mais uma vez. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Por que o pai começa dizendo meu filho? Porque ele não se julgava filho. Ele se julgava um trabalhador do pai. Ó. O pai precisa lembrar esse filho mais velho quem ele é. Meu filho. Tem gente que tem muita dificuldade em tratar Deus como pai. Tem gente que, por causa de traumas experienciais e vivenciais em família, tem dificuldade de transpor essa identidade tão maravilhosa que nós temos em Cristo de sermos filhos de Deus. Talvez teve um pai cruel, talvez teve um pai omisso, né? Talvez teve um pai que não olhou muito para você. Talvez os seus pais se separaram quando você era jovem, morreu. Talvez o seu pai estava dentro de casa, mas você não estava dentro do coração dele. N motivos que de repente a gente cresce tendo uma grande dificuldade da gente olhar para esse Deus maravilhoso e tratá-lo como um pai. E esse filho tinha. Ele achava que era um trabalhador do pai. Ele achava que era alguém que era passivo de ganhar uma recompensa porque trabalhava para o pai. Ele estava enganado. Completamente enganado. Assim como os escribas e fariseus estavam enganados quando Jesus veio e eles rejeitaram a Cristo. E o interessante é que Jesus ele é tão inteligente que ele constrói a parábola nos detalhes tão mínimos para chocar esse moço e ao mesmo tempo para demonstrar o amor que ele tinha. Então o pai lhe respondeu, verso 31, meu filho. Ele está lembrando esse moço quem ele é. Ele está lembrando esse moço que ele não é um trabalhador. Ele é um filho. Olha o que ele diz. Tu sempre estás comigo. O que um pai quer de um filho? Você tem filho? Está a Dailani ali com a Emily, coisa linda ali, ó, de mãozinha dada. Mãe e filha. O que um pai e uma mãe espera de um filho? Hein, Adel? Está aí, ó, sua coisa linda aí. Presença. Relacionamento, né? A gente não quer que o filho trabalhe para nós. A gente quer que o filho esteja conosco. Eu não quero que a Alissa trabalhe para mim. Deus me livre. Mas eu quero que a Alissa esteja próxima de mim. Eu quero que ela fique comigo. Claro, agora outro conquistou o coração dela. Mas se ela vir. Mas o que um pai quer de um filho, Dani, é a presença, não é? Você chega em casa, o que você quer da Helena? Que ela lava os pratos, tudo lá para você? Nem pode, porque ele é um bebê. Você quer chegar em casa, você quer que ela sorria para você. Você quer pegar ela no colo. E olha, irmãos, que esse filho, ele não tinha noção dessas coisas. O pai primeiro diz, meu filho, tu sempre estás comigo. Ou seja, filho, eu estou aqui dentro de casa e você também. Aqui é o seu lugar. Agora olha o que o pai diz para ele. Tudo que é meu é teu. Em outras palavras, o pai está dizendo assim, meu filho, você não precisa ficar trabalhando demais não, porque tudo que eu tenho já é teu. A minha herança toda é tua. Para que você está se matando, achar que é trabalhador? Porque tudo que eu tenho eu vou deixar para você. Veja, querido, que esse jovem, ele tinha uma crise. Hoje os jovens odiernos estão vivendo uma crise também lá fora. Crise em várias coisas. Mas esse jovem, o filho jovem mais velho, estava perdido dentro de casa, em último lugar, porque ele vive na casa, mas desconhece a sua verdadeira identidade. Ele não sabe quem ele é.
Ele não sabe a herança que ele já tem. Ele não sabe das bênçãos que ele já tem por ser filho do Pai. Ele não sabe o acesso que ele já tem à presença do Pai pelos méritos de Cristo. Ele acha que ele tem que fazer sempre mais para merecer alguma coisa do Pai, sendo que ele já tem tudo do Pai. Através de quem? De Cristo. Hoje, irmãos, tem muitos crentes que vivem subjugados por líderes egocêntricos, que obrigam os crentes sempre a fazer mais, como se isso fosse uma troca para eles receberem um favor de alguém, deles ou de Deus. Filho, tudo que é meu é teu. Você não precisa ficar se matando para me provar nada. Tudo que eu tenho é teu. E ele prova isso, irmãos, com o filho mais novo. É claro que ele ia fazer isso com o filho mais velho. Só que ele não sabia, irmãos. Esse crente tem uma crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele está sentado no banco da igreja, mas ele não sabe quem ele é. Ele está sentado dentro da igreja, o rol de membros tem o nome dele, mas ele tem uma crise de identidade. Ele acha que o relacionamento com Deus é na base de troca. Ele acha que tem sempre que provar alguma coisa para receber alguma coisa. Ele acha que está sempre devedor e que sempre tem que fazer alguma coisa para o pai lhe ser favorável. Aí vem o pai, pega o filho mais novo pelo braço, a música lá dentro, tocando, e o pai arrazoando com o filho cá fora. E a coxinha, pão de queijo, tá tudo lá. A festa, Coca-Cola, a banda, porque o pai contratou uma banda. Tá tudo tocando lá na casa. E ele tá lá no meio do mato, conversando com esse menino, mostrando a esse menino que ele está errado, que ele está perdido, que ele está perdido dentro de casa, e ele busca reconciliar esse menino de todo jeito, e diz: meu filho, você é meu filho, você não fica pensando que não é um trabalhador não, você é meu filho, e tudo que eu tenho é teu. Irmãos, o apóstolo Paulo lá em Efésios diz que Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais e nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Querido, você é herdeiro da glória do céu. Sabe quem comprou isso para você? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele, querido, que se travestiu dessa justiça horrenda do ser humano e se apresentou diante de Deus para que essa justiça fosse quitada. Quando Jesus na cruz gritou: está consumado, o que Jesus fez? Quitei a dívida do homem. O que sobrou para nós, pastor? Só a fé. Só depositar a fé nesse Jesus maravilhoso, crer em toda essa obra esplendorosa e nos tornar filho de Deus. Amém? Não se esqueça do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, João diz assim: Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder. A palavra ali é dinamis, é essa graça maravilhosa que vem do alto e muda a nossa identidade. E deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Querido, não viva como mendigo. Não viva como mendigo. Não é mensagem triunfalista, não, é mensagem bíblica. Não viva mendigando favores de Deus. Você já tem todas as coisas naquele que te fortalece. Não vive tentando provar nada para Deus, não, querido. Deus já provou o amor dele por você, enviando Jesus morrendo na cruz. Não precisa provar mais nada, não, irmão. Ah, pastor, mas eu amo trabalhar. Eu também. Mas eu já aprendi há muito tempo que não tem uma gota do meu trabalho que me dê justiça própria diante de Deus, a não ser a imensidão da virtude de Cristo naquela cruz. Amém?
Quero concluir. O filho estava perdido dentro da casa do pai. E aí eu vou concluir com algo que eu já falei. Devia ter deixado para o final, mas eu não aguentei. Eu falei no início, mas eu tinha que falar no fim. Pastor, qual é a reação do pai para os dois filhos? Qual é? Para os dois. É a mesma. O filho mais novo, está vendo? Eu falei no início. O filho mais novo, quando o pai está lá na casa, olhando para lá, para cá, o pai na casa, meu filho mais novo está lá fora. Meu Deus, está lá fora. E ele olhando. De repente, ele vê o filho mais novo. Ele larga tudo que ele tem e corre em direção ao filho mais novo, se expõe diante de todos da aldeia. Isso é lindo demais. Porque naquele tempo, um senhor da aldeia de terras não fazia isso nunca, ainda mais com um filho ter feito o que fez. Mas ele não liga. Ele não importa o que as pessoas pensam dele. Ele não importa se a moral ou a reputação dele vai ser rebaixada, porque ele saiu correndo de casa para todo mundo ver, abraçar aquele menino que só fez o mal para ele. Não, ele não se importa com isso. Quem se importa com isso é a gente. Deus não se importa com isso. A Bíblia diz que esse pai, quando avista o filho, ele vai de encontro ao filho, ele o abraça e o beija. Eu acho lindo, sabe por quê? Ele fez isso no seu pior, na sua condição pior. Ele não abraça e beija o filho depois que ele dá um banho nele e troca de roupa. Ele abraça e beija o filho na condição dele pior. Agora eu te pergunto, não foi assim que Jesus te achou? Não foi assim que ele me achou? Na minha condição pior, desdenhando dele, falando mal dele, rejeitando ele. Mas ele me abraçou e me beijou, e eu cheirava mal. Com o filho mais velho é a mesma coisa, está vendo, Emily? Não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. É ele que vai. Com o filho mais velho foi a mesma coisa. Quando o serviçal chega em casa e diz, teu filho está lá fora, falou que não vai entrar. O que o pai faz? Sai da festa, mais uma vez. Eu acho que esse pai é assim, quer ver? Oh, meu Deus, fui atrás de um, agora tem que ir atrás do outro. Aí você entende agora as duas outras parábolas do pastor que sai e da mulher que varre. É o pai que vai. E aí, de repente, ele vai de novo atrás do filho mais velho, tentar reconciliar o filho mais velho. Mas existe agora, e eu acho que isso vai ser novidade, existe agora um tom sombrio nessa parábola. Por quê, pastor? Porque o filho mais novo voltou. Você pode ler aí. A parábola não fala do filho mais velho. Fala. Olha o último versículo dessa parábola para você ver. Foi a palavra do pai para o filho. Foi a tentativa do pai. Olha o que diz lá, versículo de número 32. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão, que você chamou de esse, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha como Jesus é lacônico agora. A parábola acaba. Qual que é a pergunta que você faz? Pastor, o filho mais velho voltou? Pastor, por que Jesus termina a parábola nesse tom? Porque os escribas e fariseus não creram nele. Mesmo tendo os milagres diante dos olhos, a pessoa de Cristo e o seu ensino, eles não entraram e não voltaram para casa como filhos. Eu espero que essa imagem não seja você. Eu espero que eu e você não estejamos perdidos dentro da casa. Eu espero que você se aproprie de todas essas bênçãos maravilhosas que o Pai tem para nós. E se porventura você se sente indignado com alguma coisa, pode deixar que o Pai vai reconciliar com você. E Ele vai trazer você de volta para casa. Não se mantenha rebelde contra Ele. Aceite
a reconciliação que o Pai veio fazer entre você, o seu irmão e entre Deus. Porque Ele é o Pai pródigo. Ele é o Pai que reconcilia o que estava perdido. Amém? Que ironia, né? A gente olha para essa parábola e pensa no filho mais novo voltando para casa depois de fazer tanta coisa errada, e o filho mais velho, que se achar certinho, não voltou. Ó. Querido, que Deus te abençoe muito. Deus nos dê graça. E a gente reflita sempre como tem sido, né? A nossa resposta a esse amor maravilhoso. Respondendo em amor, em perdão, depositando a nossa confiança na justiça do Pai e, acima de tudo, entendendo que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo das grandes bênçãos que Deus tem para nós. Amém?